Olá, tudo bem? Eu sou o Raul Marcelo e nós estamos começando mais um programa do Raul Convida, aqui no canal 7 da NET, a nossa TV comunitária. Já faço os agradecimentos a toda a equipe técnica da TV comunitária, a toda a sua diretoria, que sempre aí abrem espaço para que a gente possa debater, discutir as questões culturais de Sorocaba, as questões sociais, as políticas públicas, o desenvolvimento da nossa cidade e da nossa região. Programa gravado hoje, às 20 horas, sexta-feira, com reprise no domingo às 11 horas e na terça-feira também às 20 horas. Recebendo hoje dois convidados especiais. André Diniz, diretor do Sindicato dos Servidores da Saúde Pública aqui da nossa região. E o Amadeu Rosa, muito obrigado, músico, né? Vocês estão vendo aqui os instrumentos do Amadeu, que são sensacionais. Tem um violão aqui, pessoal, de 11 cordas. Olha, para tocar o de 6 já é difícil. E o Amadeu Rosa, além de violonista, ele também integra um movimento ligado aí à música, né? E o Amadeu vai falar, nós vamos conversar sobre essa iniciativa, sobre esse movimento, sobre música clássica, né? A música também como instrumento pedagógico. Muito obrigado aos dois convidados, tá? Por estarem aqui com a gente no Raul Convida. Gravado na TV comunitária, o canal 7 da NET, mas ao vivo nas redes sociais. Então, se você tem um questionamento, alguma pergunta para fazer, não é? É só encaminhar aí pelas redes sociais que nós vamos dar o retorno. Se não conseguirmos dar aqui ao vivo, a gente encaminha depois por escrito. O zap do programa, hoje não vai ter sorteio do CD. O Amadeu ainda não gravou um CD, mas quando gravar, vai voltar aqui ao programa para a gente poder fazer aqui o sorteio. Tá joia? O zap do programa é o 15 99 672 4972. E vamos começar aqui com o André Diniz, pessoal, porque o André, a gente discute muito, a cidade está debatendo demais a saúde, eu estou achando sensacional, inclusive, né? Nós estamos colocando aí sob escrutínio público a organização do sistema de saúde da nossa cidade. Teve uma audiência, inclusive, bem concorrida na Câmara Municipal, com o prefeito, né, seus secretários, para discutir aí um projeto de terceirização do sistema de saúde de Sorocaba. Então o tema está sendo bastante debatido. O regional também passa por um processo de mudança, de terceirização. Nós tivemos a inauguração do novo hospital regional na Raposo, que já vem desse modelo de terceirização, ou seja, desde o começo do ano, Sorocaba e região estão debatendo muito a saúde pública. Eu acho que esse debate é muito bom, né? Importantíssimo debater a saúde pública. E agora nós vamos fazer aqui um debate sobre saúde pública, mas na ótica de quem nunca é ouvido na discussão. É uma coisa curiosa, inclusive, né? Os gestores falam, as pessoas que estudam o tema também falam, os usuários falam, e os trabalhadores, quem executa a política pública, dificilmente é chamado para o debate. Hoje nós estamos aqui com o André Diniz, que é diretor regional do Sindicato de Saúde. Muito obrigado, André, pela presença. E eu, antes de passar a palavra para você, a produção elaborou um vídeo aqui. Eu vou pedir para soltar, para que a gente possa aí situar a pessoa que acompanha em casa, né, o nosso aí telespectador, em relação à importância desse tema, sobretudo no nosso conjunto hospitalar de Sorocaba. Então, eu vou pedir para a produção soltar o vídeo e aí, na sequência, eu já deixo a pergunta para o André, como é que ele está vendo aí todas essas questões que estão sendo colocadas aí para o debate público. Então, eu pedi para a produção soltar o vídeo. Em 1969, não, André? 40 anos já, sem investimentos, digamos, maciços, né? Foi o primeiro e único hospital de grande porte do estado. Conta pra gente aí. Que é uma relação, né, dos trabalhadores com o conjunto hospitalar que é diferente dos usuários, né? Conta um pouco pra diferente, gente como é que né? Bom, primeiro, obrigado pela oportunidade de poder falar um pouco mais sobre o conjunto hospitalar de Sorocaba, né? Que é o maior equipamento público da saúde que nós temos aqui na região, né?
Um hospital, como foi bem lembrado lá no vídeo, atende 48 municípios, algo aproximado a 3 milhões de pessoas, né? É um hospital de referência de toda essa região. E o curioso é que, mesmo ele sendo um hospital de referência, ele foi um hospital que durante muitos anos, não vou dizer desde 69 para com um pouco de exagero, mas durante muitos anos, principalmente nos últimos 20 anos, foi extremamente sucateado pelos governos que tivemos, e que fez com que o hospital regional hoje, ele mesmo sendo a referência da região, mas ele hoje talvez seja, digamos aí, o bode expiatório de todos os problemas da saúde que nós temos na região, né? Infelizmente as pessoas olham o hospital regional hoje como um grande problema e não a solução dos problemas, coisa que não era para acontecer por causa justamente da sua referência para essas 48 cidades. O André, para quem não sabe, pessoal, além de ser diretor aí do Cine Saúde, ele também já teve participação aqui na TV Comunitária com um programa sobre esporte, né, André? Eu também gosta de esporte? Gosto, falamos bastante sobre isso, né? Que maravilha. Falamos bastante do nosso glorioso São Bento também, né? E o São Bento que sábado agora... Estreia nesse fim de semana contra o Brasil de Pelotas. Uma caminhada aí, jogo duríssimo, hein, contra o Brasil de Pelotas, uma caminhada maravilhosa do São Bento na Série B. E é mais uma opção de lazer para o trabalhador. Um lazer, inclusive, relativamente barato, que o ingresso no SIC, para nossa sorte, né? Ele às vezes tem preços ali bem módicos e dá para o trabalhador ir com os filhos para poder acompanhar os jogos. Então é mais uma opção de lazer que o São Bento de Sorocaba vai propiciar para a população da cidade. Nós vamos ter jogos aí 2 vezes por semana, né? Ou uma vez por semana, vai ter às vezes no final de semana e no meio da semana, jogos da Série B. E com detalhe, né? Não para na Copa do Mundo, né? A Série B ela toca, né? Então se não tiver jogo da seleção, pode ir lá curtir o São Bento. Não tem ninguém da Série B convocado para a seleção. Não tem. Então, olha, você vê que bacana o André, dirigente sindical e também acompanha aí com um olhar crítico aí o nosso Bentão, o glorioso Bentão. André, deixa eu fazer uma pergunta para você. Conjunto hospitalar tem toda essa história, e como é que é a questão dos funcionários? Nós sempre tivemos 1.500 funcionários do conjunto hospitalar, tivemos mais funcionários no passado, temos menos hoje. Como é que foi? Vou falar um pouco também do seu tempo de casa, né? Olha, o Conjunto Hospitalar de Sorocaba hoje, ele tem 1.500 trabalhadores, mas ele tem um déficit hoje de aproximadamente 1.000 servidores. Hoje faltam aproximadamente 1.000 trabalhadores para poder prestar um atendimento digno aí para a população. Então os funcionários que hoje estão lá, eles, além de terem o Conjunto Hospitalar como sua segunda casa, né? São pessoas que estão lá já há bastante tempo, 15, 20 anos de trabalho, né? E são pessoas que já estão há muito tempo, porque não tem novas contratações também, né? É muito incomum você ver hoje servidor público do Estado trabalhando há pouco tempo, porque não há mais concurso público, né? No CHS ainda tem alguns que foram contratados há 2, 3 anos atrás, mas é incomum. A maioria dos servidores públicos que estão lá hoje já se dedicam a atender a população pelo SUS já há bastante tempo, né? Faltam 1.000 trabalhadores que acabam por fim aí sobrecarregando os 1.500 que lá estão hoje, né? Mas isso é uma tônica de todo o Estado, né? Há uma perspectiva, há uma estimativa aí que nos últimos 2 anos, por exemplo, a gente diminuiu de 52.000 trabalhadores públicos da saúde para 49.000. Então a gente teve uma perca de 3.000 trabalhadores só nos últimos 2, 3 anos. Então isso é muita coisa. E essa maneira de gerir o RH, de gerir os trabalhadores da saúde, faz com que o atendimento ele seja cada vez mais precarizado, né? Você tem menos gente para atender a população. E deixa eu te fazer uma pergunta, esse déficit de 1.000 trabalhadores, foram trabalhadores que foram se aposentando ou foram deixando o serviço público, ou esse déficit é calculado em cima do ideal de número de trabalhadores que nós precisaríamos ter no conjunto hospitalar? Como é que é isso? Não, são pessoas que deixaram o serviço público, seja por exoneração... Então nós já tivemos no passado 2.500 funcionários. Já tivemos mais. Seja por exoneração, seja por licença de saúde, seja por aposentadorias, né? Vários funcionários aposentaram e não foram repostos. As pessoas foram aposentando e essas vagas foram ficando abertas, o Estado não abriu outros concursos públicos, né? A gente até acredita que propositalmente, justamente para precarizar o atendimento, para poder justificar essas terceirizações que a gente vê aí à torto e à direito, né? Você bem acompanha isso lá na Assembleia Legislativa. Então, propositalmente, o governo já faz essa precarização, não contrata trabalhadores, sobrecarrega o que lá estão, remunera mal, né? A gente tem que lembrar que eu fico até um pouco chateado quando vejo
uma discussão sobre a reforma da Previdência que fala que o problema são os altos salários dos servidores públicos, né? Por exemplo, para você ter uma média, um auxiliar de enfermagem hoje, no Estado, tem um salário base médio de R$400. É menor que o salário mínimo? É menor que o salário mínimo. Aí o governo vai pondo gratificações, complementações, aquelas coisas todas, que aí acaba chegando algo em torno aí de R$1.400, R$1.600. Se a gente for analisar o salário médio da categoria, é muito abaixo, né? Infelizmente, o governo tem tratado dessa maneira a saúde da população, em relação aos seus trabalhadores, né? Maravilha. Depois nós vamos, pessoal, tem bastante assunto aqui em relação à saúde, podem ficar tranquilos, nós vamos conversar sobre a mudança de gestão do conjunto hospitalar, o novo hospital regional. E importante frisar aqui uma questão que o André coloca, que nós já tivemos 2.500 funcionários trabalhando no conjunto hospitalar no passado, então. Sim. Né? E essas pessoas foram saindo por diversos motivos, outros se aposentaram e nós não tivemos aí a abertura de novos concursos públicos. Então, de fato, grande parte dos problemas do conjunto hospitalar, aí já tem um diagnóstico aqui, está claro, né? Preciso, inclusive, né? Um problema já está claro, falta de pessoal. Né? Incluindo, inclusive, a área médica, né? Então, muitas vezes as pessoas pensam, nossa, por que minha cirurgia demora tanto? É porque não tem profissional, né? Não tem o médico. Agora nós estamos tendo aí, alguns casos de exonerações de médicos anestesistas, o que já dificulta ainda mais, né? Porque às vezes você pode até ter um médico, mas aí não tem um anestesista, e sua cirurgia vai ficando Isso vai gerando uma cadeia que vai emperrando desde lá da cidade, dessas 48 cidades, que não conseguem encaminhar seu paciente para cá, porque não conseguem ter esse fluxo, porque os pacientes não conseguem ser atendidos. Bom, o espaço físico do conjunto hospitalar comporta esses 1.000 funcionários que já estiveram lá trabalhando, né, no passado? O conjunto hospitalar de Sorocaba hoje, se for usar somente a sua estrutura, ele consegue até 460 pacientes, né? Hoje ele atende algo em torno de 380, mais ou menos, né? Então, o hospital que ainda tem margem para poder subir o seu atendimento. O que ele não tem é realmente condições para fazer esse aumento de atendimento. Ele não tem trabalhador para isso. Se ele aumentar em mais 60, 70 leitos, não tem quem vá cuidar dessa população. Então, nós já vamos continuar com o André aqui debatendo esse tema, o tema da saúde pública, sob esse olhar muito importante. Aliás, a própria legislação do SUS preconiza que o governo, usuários e os trabalhadores da saúde pública que compõem a estrutura que dá base, né, para o funcionamento do Sistema Único de Saúde. Infelizmente, os gestores tomam decisões, não consultam os usuários e também não consultam quem vai executar, né? Então é uma coisa surreal essa. E importante frisar, importante esse olhar, importante essa visão colocada pelo André. E nós vamos seguir, André, no próximo bloco. Eu já quero deixar aqui no ar já para você essa questão do novo hospital, né? O novo hospital está sendo debatido, foi meio que inaugurado pela metade. Sabe que eu tenho um projeto de lei para proibir a inauguração de obra que não terminou ainda, né? Uma obra inacabada, porque de fato é uma situação surreal, né? Tem obra aí que já foram feitas 4, 5 inaugurações. Então lança a pedra fundamental, uma festa, aí faz 20%, faz outra festa, faz mais 30%, mais outra festa. Isso. E o dinheiro público vai, porque é palanque que é construído, é festa, salgadinho, chama todos, puxa saco, é um negócio complicadíssimo. Aconteceu, por exemplo, na Raposo Tavares, né? A Raposo Tavares. Inaugurou daqui até Araçoiaba, depois de Araçoiaba até Capela, depois de Capela até Itapetininga, ela foi inaugurando. O Rodoanel também já passou por umas 40 inaugurações. Eu fiz o projeto de lei, está tramitando na Assembleia, eu fui até na rádio do CBN esses dias, porque é um projeto curioso, né? Proíbe no estado de São Paulo a inauguração de obra que ainda não está acabada. Ficou uma coisa meio... até o folclore, né? Porque tem que fazer uma lei sobre uma coisa tão óbvia, igual fazer uma lei de que a luz elétrica é bom, né? Uma coisa assim... Enfim, mas o dado é esse, foi feita a inauguração e não está acabada. E o novo hospital, ele vem numa outra ótica, numa outra perspectiva. Nós vamos continuar aproveitando aqui todo esse conhecimento do André, né, para conversar com ele também. E nós estamos recebendo, vocês sabem, o nosso programa tem essa parte cultural importante de promover os artistas da nossa região. O Amadeu Rosa, músico da Escola de Música de Votorantim, né, e participa de um movimento, Violão Imprevisto, é um coletivo da cidade. Obrigado, viu, Amadeu? Eu que agradeço pelo convite. André também. Conta um pouco pra gente desse movimento aí, como é que então, é isso aí? O Violão Imprevisto é uma proposta um tanto quanto diferente.
ela é uma espécie de ensino coletivo. Então, a gente, toda semana, segundas-feiras, às 2h, a gente promove encontros ali no Chalé Francês. A gente tem o apoio ali do ateliê da Flávia Aguilera, o ateliê Imprevisto, Instituto de Arquitetos do Brasil também, mas é um projeto super independente. E nesses encontros, enfim, a gente junta pessoas de vários estilos que tocam violão, então são aceitas pessoas de violão popular, violão clássico. A ideia é justamente quebrar esse mito de que, enfim, essas questões. E também, enfim, é um ensino coletivo, a gente faz práticas de técnica todos os dias, tem aquecimentos, a gente também faz prática de repertório, então é uma proposta muito, assim, até inovadora. É um diálogo sobre os vários estilos de violão. E inclusive outras artes também. A gente já teve, inclusive, encontros onde compareceram artistas plásticos que, durante o encontro, compuseram suas obras ao som da música. Que legal. E deixa eu fazer uma pergunta para você. Que violão é esse aí? Conta um pouco pro pessoal que está em casa, que violão que é esse aí que você tá? Porque é um violão diferente, né? A hora que eu olhei, eu pensei que era um cavaquinho, alguma coisa do tipo, e é bem diferente, né? Eu não conhecia, confesso que eu não conhecia esse violão aí. Esse aqui é um dos antecessores do violão. Esse aqui é do século XVII, é uma guitarra barroca. E uma coisa bem interessante, né? Porque, enfim, nesses tempos que a gente precisa democratizar muita coisa, esse é um instrumento que, enfim, a música no período barroco acontecia dentro de palácios e tudo mais, então tudo era feito ali, né? Então instrumentos como violino, cello, etc., trabalhavam a serviço do rei. Porém, esse é um instrumento que ele transitou entre a música erudita e a música popular da época. Então, esse é um instrumento que a gente utiliza para tocar músicas populares do período barroco, né? Então, ao invés de, enfim, apenas ter o repertório de Bach, que é maravilhoso, ou compositores da mesma época, nesse instrumento a gente consegue fazer uma pesquisa histórica de qual era a música popular da época, o que os populares ouviam. Nossa, que maravilha! E o que você vai fazer para nós aí? Eu vou tocar uma chaconne, que é um estilo, é um gênero de composição, e usa bastante questões percussivas e lembra muito o fingerstyle, que vocês que conhecem bastante da música popular vão conseguir perceber que existem questões do fingerstyle nesse tipo de repertório. Então vamos lá. Então, chaconne de Roberto Vizet.
Bandeira Amadeu Rosa, tá? Tem um homônimo aí, o Amadeus. Tem o grande Beethoven. Deixa eu fazer uma pergunta para você, Amadeu, aproveitar. Como é que é você... o estilo musical, eu conheço poucos violonistas. Teve recentemente, o Amandu Costa, né? Tava aqui, um rapaz inclusive novo aí, violonista, que repercutiu bastante o trabalho dele no Brasil inteiro. Mas o Brasil tem uma tradição de grandes violonistas, né? Eu tenho vários discos do Baden Powell, o mineiro lá do interior de Minas, que é conhecido nacionalmente, que fez pesquisa também, inclusive na área da música, né? Pesquisando aí a música negra no Brasil, né? Ele fez um encontro, né, da música clássica, inclusive com algumas coisas da capoeira, né? Ele mistura muito violão com berimbau, uma coisa sensacional. Como é que você vê essa pesquisa assim? Você gosta também dessa... Sim, você acha legal essa área de... Sim, eu gosto muito de música popular e esse disco do Baden é maravilhoso, né? Porque ele junta realmente questões afrodescendentes, música, enfim, a linguagem do violão clássico mesmo. Então é um trabalho fantástico. Eu acho que engraçado que ele gravou esse disco, né, há muito tempo atrás, e hoje a gente caminha para uma convergência, né? Porque não faz muito sentido a gente fazer algum tipo de barreira entre o popular e o clássico. Tudo é música e a gente, enfim, o músico contemporâneo hoje tem que navegar pelas diversas linguagens, né? Essa discussão do erudito com o popular, ela vai longe, né? Mas você sabe que o Baden Powell na França não podia andar na rua nos anos 70, né? E no Brasil, aqui, por causa do exílio, né? Ele ficou fora do país, na ditadura militar. E no Brasil, assim, é pouco conhecido. Acho que é mais o pessoal que gosta mesmo, né? O pessoal que pesquisa, tal. Mas no meio do povo ele não é muito reconhecido. Mas na Europa, o trabalho dele, como um todo, né? A bossa nova como um todo, né? Porque ele estava naquele Tom Jobim, né? Vinícius de Moraes, ele estava naquele... Só que ele não é tão lembrado, né? Mas o Tom Jobim e Vinícius, por conta de Garota de Ipanema e ele é uma figura central. E ele na produção da música dessa época. Ele que promoveu, do ponto de vista da harmonia, esse encontro porque a MPB é isso, né? O jazz, o encontro do jazz com a música, com o samba, né? Com a música que era feita no Morro do Rio de Janeiro, né? Isso que é a bossa nova, né? E o Baden Powell foi fundamental para poder desenvolver a harmonia, só que ele ficou meio que só no meio mais da música, né? E é bonito que uma figura o Brasil, sensacional. O Brasil é um país que resiste, né? Porque a gente teve toda uma história, enfim, colonial, muito ruim, mas a gente consegue, enfim, se reinventar, pegar a linguagem que vem de lá e a gente consegue criar alguma coisa nova e acaba virando o original. E é por isso que muita gente valoriza a música brasileira, e que ótimo seria se todos os brasileiros também valorizassem essa invenção que a gente faz. Isso é uma coisa curiosa, pessoal. O Amadeu nós estamos tratando um tema aqui porque é o seguinte: para você inclusive entender a cultura do outro, você precisa entender a sua. Isso é uma coisa, né? Como a gente vive no sistema colonial, ele passou, mas não passou ainda, né? O sistema colonial está aí, né? A gente tem aí os Estados Unidos com a sua indústria cultural, uma coisa... Entendeu? O Brasil produz aí malemar 50 filmes por ano, os caras produzem quase 1000, entendeu? Assim, é um negócio, e junto com os filmes lá, sobretudo os blockbusters, né? Tá toda a indústria cultural ali. Tem muito jovem no Brasil que conhece de cor e salteado as bandas, o nome dos integrantes das bandas dos Estados Unidos, mas não conhece, né, a música popular brasileira, não conhece Gilberto Gil, não conhece João Gilberto, né? Não conhece quase. Então, assim, você tem essa pressão cultural que vem de fora no Brasil, ela é muito grande. Não que a gente tenha que negar, né? Acho que não é nada. Tanto é que os Estados Unidos não negou. Quando estourou a bossa nova no Brasil, o Carnegie Hall e toda, vamos dizer assim, a elite cultural dos Estados Unidos fez questão de levar o João Gilberto para lá, Tom Jobim, Baden Powell, levaram todos. E tocar, mandar a bossa nova nas rádios, que era uma coisa boa, de boa qualidade, bem elaborada e sem problema. Mas reconhece o que tem de fora, mas valoriza o seu, né? Claro. A gente tem essa dificuldade no Brasil, por ser um país colônia ainda, né? De fazer essa valorização da nossa cultura e, claro, se abrindo sempre para fora, mas primeiro valorizar o que a gente tem aqui, né? Então a gente tem essa dificuldade. Tem muito jovem aí que... Eu mesmo, como eu toco violão, e eu comecei a tocar violão sob a pressão cultural, depois que eu fui entender essa chave, né? Com 12, 13 anos, as bandas de rock que era o que chegava pra mim. A gente assistia MTV naquela época, final dos anos 80, entendeu? Começo dos anos 90 era MTV, e depois que eu fui descobrir que tinha rock no Brasil, tinha gente que já tinha guitarra elétrica, Pepeu Gomes, as coisas no Nordeste, depois que você vai percebendo, né?
Mas é um trabalho de pesquisa que você tem que fazer no Brasil, esforço pessoal, porque infelizmente o sistema educacional e os próprios meios de comunicação não fazem muita questão de divulgar isso. Você queria tratar esse tema também? Não, só uma curiosidade, né, para até quem não sabe, né, essa internacionalização da MPB, né, da Bossa Nova, né, fez com que Garota de Ipanema fosse até hoje uma das músicas mais executadas do mundo. É a mais executada. Uma vez perguntaram para o Tom Jobim, inclusive, como é que era, né, ter uma música mais executada do que os Beatles, né? A Garota de Ipanema tocou mais do que as músicas dos Beatles. E aí ele falou, isso tudo é porque eu tava sozinho, né? Eles são em 4. Ele tirou sarro aí. Mas a Garota de Ipanema foi gravada aí, acho que, não sei de contar agora, tem um documentário que trata da música especificamente, mas quase todos os idiomas, assim, os mais falados no mundo, né? Claro, mas na Amazônia lá tem 240 dialetos, né? Aí não dá. Mas assim, dos grandes, vamos dizer, dos ramos aí linguísticos, Garota de Ipanema, até em japonês foi gravado. E é porque esse casamento do erudito da música clássica com o samba, que era a música feita nos morros do Rio de Janeiro. Quando fez o encontro, virou, vamos dizer assim, teve um reconhecimento internacional e também caiu no gosto popular, porque a verdade tem que ser dita aqui, né? A MPB no Brasil, e sobretudo a Bossa Nova, em determinado momento da nossa história, nos anos 60 e começo dos anos 70, elas caíram no gosto. Tanto é que se você escutar a banda do Chico Buarque, até hoje as pessoas sabem cantar pela rua. Sim. Não é? Pra ver a banda passar, caiu no gosto popular. Infelizmente teve um hiato aí, a ditadura militar foi muito ruim nesse sentido, né? A gente teve um hiato cultural e sobretudo a concentração dos meios de comunicação, né? A Rede Globo, aquele acordo obscuro com a Time Life, acabou que, vamos dizer assim, deixando em segundo plano a cultura que é produzida no Brasil. Sim. Nós temos, olha, o pessoal gosta de rap, a gente tem um repente no Nordeste já com 1 século que é produzido. A poesia de cordel, inclusive no cordel, porque é vendido nos barbantes lá pelo Rio de Janeiro nas feiras, aquilo ali é o rap, é a rima. É a rima cantada, né, em prosa e verso. Então, e o próprio rap... Tem muita coisa bacana. A gente recebe o rap que vem lá dos Estados Unidos e etc, mas a gente tem uma produção aqui, né, no Brasil muito consistente de rap também, né? Só que é um pessoal que, por não estar nessa mídia de massa e tudo mais, acaba tendo que seguir por meios alternativos, o que não é de todo ruim, mas é um processo de resistência mesmo. E tem espaço para todas as áreas, não é? Para a área, vamos dizer assim, o erudito, que na verdade o que é, pessoal? O erudito é a parte técnica da música, que no fundo é matemática, né, Amadeu? Sim. Eu queria que você até falasse, porque as escalas das notas musicais, as 7 notas musicais, todas elas obedecem uma lógica matemática. É uma coisa, depois que a gente estuda, até perde um pouco da graça, né? É verdade. Porque fica meio sem graça depois que você descobre que as escalas das notas musicais obedecem a uma lógica matemática. Mas, enfim, né, esse é o casamento desse estudo, vamos dizer assim, mais teórico da música, das origens da música, com o que é produzido muitas vezes até de forma instintiva, né? Porque o ser humano tem essa necessidade de produzir música, produzir cultura, e às vezes ela não vem acompanhada do estudo teórico, né? O cara toca violão, tem muita gente que toca violão sem nunca ter estudado as notas musicais, né? É uma coisa bacana essa. Eu costumo entender a erudição pela proposta do artista de levar até as últimas consequências, mesmo por meio não teórico. Às vezes a gente encontra músicos que não têm um embasamento teórico, mas que faz coisas maravilhosas com o instrumento, né? Então, assim, eu acho que a erudição, ela vai de você levar até as últimas consequências daquilo que o instrumento ou mesmo a música tem a oferecer. Maravilha! Estamos aqui hoje recebendo o Amadeu Rosa, músico, violonista. Tem um violão ali, pessoal, de 11 cordas. Daqui a pouco a gente vai escutar o som daquele violão ali. Eu tinha visto de 12 cordas, né? Que todas as cordas acompanham uma misinha. Mas esse aí é outra proposta. Daqui a pouco você vai tratar desse tema com a gente aqui. Nós vamos poder escutar esse violão aí, sensacional. Raul convida hoje recebendo aqui Amadeu Rosa e André Diniz, diretor regional do Sindi Saúde. Para quem chegou agora, está pegando o programa no meio, nós estamos falando aqui com o André sobre... Já passamos até um vídeo, um pouquinho da história do nosso conjunto hospitalar de Sorocaba. O André já trouxe para nós aqui as informações, uma informação importantíssima, que hoje nós temos um déficit de funcionários, ou seja, uma falta de 1.000 funcionários no conjunto hospitalar de Sorocaba. E eu já quero fazer uma pergunta capital, André. Opa! Na sua opinião, né, você gestor, recurso na mão, reestruturação do conjunto hospitalar ou novo hospital na Raposo Tavares? Porque o povo quer, o povo gosta de obra, né? O povo gosta Mas de como obra. É que é? Você gestor, recurso na mão,
Reestruturação do regional ou novo hospital na Raposo? Não tem nem sombra de dúvidas que reestruturar o conjunto hospitalar de Sorocaba seria o melhor caminho. A gente está falando de um novo hospital que foi inaugurado, aí, que agora chama-se Hospital Regional, né? Agora o velho e bom Hospital Regional é o conjunto hospitalar de Sorocaba, e agora o novo regional é um hospital que foi construído ao custo de 300 milhões de reais. Não foi um dinheiro qualquer, né? É um investimento muito alto, né? E que provavelmente com a metade disto, faria com que o conjunto hospitalar de Sorocaba hoje pudesse atender plenamente a população, sem nenhum problema. Eu estive na inauguração também do Hospital Regional. Eles têm um centro de hemodinâmica para fazer exames de cateterismo, sensacional. Sou franco em dizer que realmente é algo muito bom. Mas é um centro de hemodinâmica que existia no conjunto hospitalar de Sorocaba. Já tinha esse centro lá. E o governo realmente resolveu falar, olha, vamos sucatear isso aqui. Aí ele não conseguiu mais ter médicos para fazer os exames, né? E aí faz com que dá essa impressão de que não atende a população a contento. Não atende porque não investe. E aí, ao invés de voltar a ter esse serviço, não, vamos criar um novo, né, a um custo exorbitante, né? Como disse, é um hospital de 300 milhões de reais, não foi para atender para ter 250 leitos, são 94 leitos de UTI, um hospital que vai ser referência na hemodinâmica e também nas cirurgias de neuro e de ortopedia, que são exatamente as funções que o conjunto hospitalar já faz, né? Ele já faz cirurgias de ortopedia, já é referência em neurologia, então por que não investir, né? Mas, infelizmente, os gestores que nós temos hoje, eles estão mais preocupados em inaugurar as obras, mesmo inacabadas, né? Acredita-se que o novo hospital regional vai atender plenamente somente em agosto, né? Talvez eles acho que vão inaugurar por andares, né? Hoje inaugura o primeiro andar, amanhã o segundo andar, porque do jeito que está, né? Inaugura o centro cirúrgico e assim vai, né? Então, infelizmente, para eles fica mais bonito, digamos assim, politicamente falando, inaugurar um hospital. Enquanto isso até chama atenção várias vezes em outros lugares onde já estive, que enquanto isto, a população continua morrendo, né? Como eu disse, as pessoas não conseguem suas cirurgias, por exemplo, não conseguem fazer exames, né? Simplesmente por quê? Porque não tem como fazer no Conjunto Hospitalar de Sorocaba, porque não tem profissional, não tem os equipamentos apropriados, porque o governo não investiu. Então, enquanto ele levantou aquele hospital por 300 milhões de reais, a população continuou padecendo no velho hospital regional, por falta de estrutura que o governo não deu. Então não casa para mim essa ideia, né? Qual foi o preço? Os 300 milhões acabam sendo até irrisórios perto do sofrimento que a população teve quando ele optou em fazer um novo hospital, ao invés de investir no hospital que já tem lá. E importante, pessoal, que esse processo de desmonte do conjunto hospitalar, ele se tem por um lado a não contratação de novos servidores, não é? Que é o congelamento, vamos chamar assim, do quadro de servidores do conjunto hospitalar, ele também passou por uma sucessão de escândalos. A produção preparou aí um histórico, só para a gente dar uma arejada na cabeça. Eu queria perguntar para você, André, sobre isso também, porque é uma questão que preocupa todo mundo. Sorocaba já foi diversas vezes aí repercussão nas páginas do jornal, na imprensa nacional inclusive, por conta do conjunto hospitalar. Eu vou pedir para a produção soltar o vídeo aí, já está na ponta aí, produção. Escândalos de repercussão nacional é uma sucessão também de pequenos, vamos dizer assim, pequenos não, né? Todos são grandes, mas aqui mais da imprensa regional em relação ao conjunto hospitalar. Teve um que eu acompanhei que foi a época da Operação Hipócrates lá atrás, depois esse de repercussão nacional também, o escândalo aí da farra dos pontos, né? Isso ajudou de certa maneira a ter uma opinião pública favorável hoje, né? A verdade é que é favorável tanto ao novo hospital quanto à mudança, que eu queria perguntar também nesse contrato de gestão. Você acha que esses problemas que nós tivemos ali, se nós tivéssemos uma gestão, né,
uma direção ali do conjunto hospitalar mais comprometida, um secretário estadual de saúde acompanhando mais de perto a situação do conjunto hospitalar. É claro que problema sempre vai ter, né? Que é um número grande de funcionários, qualquer empresa grande que tem aí 500, 1.000, 2.000, vai sempre ter um problema ou outro. Mas me parece que pela sucessão, dá a impressão que tem muita negligência ali da atual direção, né? Tanto é que no começo do ano eu cheguei a pedir até que fosse feita uma exoneração completa na direção do conjunto hospitalar, por conta até do desrespeito. Teve uma audiência na Câmara, a diretora do regional não compareceu, não prestava conta para a sociedade sorocabana. Então, assim, parece que até uma forma desrespeitosa de tratar com a nossa cidade. Você acha que do ponto de vista da gestão nós podíamos avançar muito ali dentro do conjunto hospitalar? Olha, uma coisa só para deixar bem claro, e a população precisa entender isso também, nós estamos falando de um hospital de 1.500 trabalhadores, né? De um sistema que realmente atende uma população muito grande. É um hospital grande e vai ter problemas grandes. Agora, a gente vê como, por exemplo, a questão da farra dos pontos, quando pegaram 3 médicos lá fazendo aquele esquema, está errado, não há discussão em relação a isso. Mas isso é um número muito pequeno de servidores. A grande maioria dos trabalhadores públicos da saúde, a grande maioria dos servidores que estão no CHS hoje, eles estão lá suando a camisa para atender a população. Então é um número muito pequeno de servidores. E aí eu falo uma coisa que as pessoas até acham um pouco curioso, né? Essas pessoas que fizeram esses erros, né? Elas fariam esses erros em qualquer lugar. Não é porque está no conjunto hospitalar, não é porque é servidor público, né? Infelizmente tem pessoas boas e ruins em todos os lugares, o serviço público não é diferente. Mas eu posso garantir que mais de 99% do pessoal que trabalha no CHS, nós fomos agora no Conjunto Hospitalar de Sorocaba, estão se dedicando fielmente ao propósito de servir a população. Só para você ter uma ideia, Raul, muitos trabalhadores hoje lá, eles tiram do bolso dinheiro para poder comprar suprimentos que a gestão deveria ter feito e não fez. Não é difícil encontrar trabalhador lá que comprou luva, que comprou seringa, que comprou agulha, não é incomum. Aliás, é muito comum plantões, um plantão inteiro, vamos comprar uma caixa para a gente usar no plantão, uma caixa de luva para usar no plantão. Né? Então são pessoas que realmente se dedicam ao serviço público. As gestões que vieram e que causaram toda essa questão, esses problemas, como por exemplo a Operação Hipócrates, foram 48 denunciados naquela Operação Hipócrates, né? Uma estimativa de 10 milhões de dinheiro desviado, que é bastante dinheiro, né? 10 milhões, né? Desses 48, ninguém está preso. E 30 ainda estão no serviço público. Então, existe não só um erro de gestão, mas às vezes talvez uma conivência por parte do próprio poder, do poder público, de também fazer essa punição. Como que esses servidores, depois de tudo que fizeram, ainda estão no serviço público? Então a gestão ela tem o seu erro, sua conivência em relação a isso. Eu acho que talvez tenha que mudar isto. Hoje há uma fala muito grande para se extinguir o servidor público, né? Vamos terceirizar tudo, vamos privatizar tudo, vamos acabar com o servidor público. Não é bem por aí. A questão não é essa, o problema não é o servidor público. Talvez a maneira de gerenciar tudo isso esteja errado. Mas infelizmente isso já foi condicionado por esse tipo de governo que já está há mais de 20 anos, né? Isso ficou enraizado, institucionalizado no sistema, e infelizmente a população precisa entender que nem sempre a culpa é do servidor. Uma coisa curiosa, André, você tocou num ponto importante, hoje tem esse debate em escala nacional, inclusive, né, de se limitar o Estado brasileiro a apenas funções, vamos dizer assim, chamadas de Estado, né, que é funções de gestão e de planejamento. As outras áreas, terceirizar para a iniciativa privada. Uma coisa interessante é que já funcionou assim. A maioria dos países, concurso público é uma coisa começo do século XX. Né? Começou inclusive na Alemanha, uma reforma do Otto von Bismarck, que foi o primeiro ministro que começou com essa história de concurso público, de ter um corpo de funcionários estáveis para dar estabilidade e previsibilidade para os serviços públicos no longo prazo, para poder fazer de fato, porque não adianta você planejar e aí você tem uma descontinuidade, né? Você não consegue executar a política de longo prazo. Por exemplo, nos Estados Unidos, o partido que ganhava nomeava todo mundo na estrutura política, né, do Estado, então era uma loucura. E aí veio a ideia do concurso público, por mérito, a pessoa faz uma prova, e tal, que é a situação hoje dos 1.500 funcionários do conjunto hospitalar, foram selecionados através do concurso público. Então, na verdade, isso aí é uma volta ao século XIX. Antigamente, o preenchimento da estrutura do Estado
era feita sem concurso público. E a terceirização é isso. Qualquer um que entra, qualquer governante que entra, ele pode questionar o contrato da terceirizada e pôr a empresa da preferência dele nesse negócio, entendeu? Porque é uma decisão unilateral do chefe do executivo. São os seus órgãos que determinam, né? Não é a Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas, Poder Judiciário, nada disso. Quem é só o executivo que celebra o contrato. Então, e é sem licitação. Então, assim, nós estamos em vias no Brasil de jogar por completo todo o esforço que foi construído, tanto no final do século XX no Brasil, mas sobretudo pós a Constituição de 88, para dar estabilidade para essas áreas fins que são as áreas sociais, né? A educação, a saúde, né? A área de segurança pública, porque começou na saúde, hoje já tem algumas áreas da educação e daqui a pouco está na segurança pública, então a gente perde aquilo que é fundamental, que é conseguir preparar essas áreas, né, e planejar elas no longo prazo, né? Saúde é muito importante isso, né? Olha, um bom exemplo disso é o que vai acontecer agora com o Conjunto Hospitalar de Sorocaba, que é a entrega de todo o hospital a uma organização social, né? O Estado de São Paulo tem feito isso já sistematicamente. Né? O maior? O novo Hospital Regional, o lá da Raposo Tavares, que foi inaugurado, ele já é uma PPP, uma parceria público-privada, né? E quem está gerenciando a área que eles chamam de bata branca, que é a área técnica, né, dos médicos, fisioterapeutas, fisioterapeutas, é a SPDM. É a maior do Brasil. Que é a maior do Brasil. E o Conjunto Hospitalar de Sorocaba também está passando pelo mesmo processo de ser entregue a uma organização social. Só para você ter uma ideia, só para vocês entenderem em relação à questão da organização social, hoje o governo do estado gasta aproximadamente 46% do seu orçamento, que deveria investir em hospital e ambulatórios, em dinheiro destinado somente às organizações sociais. Mas aí você já imagina o tamanho, a gente está falando de algo aí aproximado aí a 6 bilhões de reais, aí você já imagina o poderio dessas empresas com o dinheiro público, né? O orçamento da saúde é 25 bi, é quase que 20% já todo destinado às organizações. E o interessante é o seguinte, se mudar o governo, vai ter eleição agora, e entrar um outro, ele pode causar uma ruptura completa e mudar todas as organizações sociais, ou seja, causar uma descontinuidade, porque tem um problema aqui de fundo, pessoal. Quando fizeram essa discussão lá na Alemanha, qual que é o nó? O nó é muito... nem empresas trocam o corpo funcional dessa maneira. Por quê? Porque você tem um conhecimento que é adquirido. Por exemplo, o André está há anos no conjunto hospitalar. Eu fui numa reunião esses dias do conjunto hospitalar, tem uma servidora lá que falou que está aqui há mais de 20 anos. Sim, então, existe um conhecimento ali do funcionamento daquela estrutura que você não consegue adquirir isso do dia para a noite. Não é um cursinho, uma palestra que você vai aprender como é que funciona. É uma coisa que demora anos, né? E aí, quando você causa ruptura, descontinuidade no serviço público, você perde isso aí. Inclusive nas grandes empresas, a rotatividade é alta, mas em algumas áreas, não é toda empresa. Nenhuma empresa faz uma troca de funcionários. E o que nós estamos colocando hoje, abertamente no Brasil, sobretudo aqui em São Paulo, é que qualquer governador que resolva mudar, causar uma ruptura, ele causa, né? Vou trocar a SPDM, por exemplo, ele troca tranquilamente, ele faz o contrato com uma outra organização. E aí você perde todo aquele corpo funcional. E eu queria já emendar com o André, antes de passar para o Amadeu, André, porque nós estamos numa luta. Eu já levei um documento com a assinatura dos deputados para o secretário de Saúde, para que sejam mantidos os 1.500 funcionários atuais do conjunto hospitalar. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque o conjunto hospitalar já está com falta de funcionários. Você imagine se nós tivermos uma ruptura, uma mudança, até se ter esse conhecimento adquirido no local de trabalho, que é uma coisa que leva tempo, nós corremos um risco aí de ter de prejudicar a população aí sobremaneira nesse processo. São 1.500 trabalhadores, são concursados, como a gente já falou bem, a questão do concurso, eles têm o direito à sua estabilidade do emprego, e a gente tem lutado muito para garantir que esses 1.500 continuem no CHS, né? Porque por toda a história que eles têm com o hospital, como você mesmo bem lembrou, tem pessoas que estão lá há 20, 30 anos, é a segunda casa deles, né? É injusto agora, de repente, chegar uma empresa que está sendo chamada, você bem lembrou a questão dos chamamentos, né? Para quem até não entende muito bem, às vezes não está acompanhando, o Estado fez um chamamento público, não é uma licitação, não é o menor preço. Ela chamou as empresas e falou assim, olha, quem quer administrar o CHS? Apareceram 6 empresas, incluindo a SPDM. Apareceram 6 empresas. Então aqui ofereceu talvez o melhor projeto, né? O melhor, enfim, custo-benefício. E aí o Estado escolhe entre essas 6 quem ele quer, né? Como vai ser feita essa escolha, que é um pouco, chega a ser assim um pouco, né, obscuro, né? A gente não sabe muito bem como é feito tudo isso.
Então, essa empresa ela vai entrar e a gente não sabe sequer como que ela vai tratar os próprios que estão lá dentro. Às vezes ela pode chegar e falar assim, não, eu vou manter os 1.500 aqui, eu vou fazer complementar, vou contratar os 1.000 que está faltando, né? Mas como vai ser as relações de trabalho com essas pessoas que estão lá? Elas terão seus direitos garantidos? Elas manterão suas estabilidades em relação ao local de trabalho? Muitas pessoas às vezes já estão trabalhando em uma determinada função há muito tempo. A gente tem questões de funcionários, por exemplo, lá que são readaptados, né? Que por problema de saúde elas não estão aposentadas, continuam trabalhando, mas não podem exercer a função que deveria ser. E já tem um canal de diálogo, já, André, com a Secretaria Estadual de Saúde, que é o... Nós já estivemos na Coordenadoria de Recursos Humanos, né? Conversamos com o Coordenador de Recursos Humanos, que até então disse que aparentemente não terá mudanças, mas como a gente nunca sabe como pode ser, né? A gente está nessa expectativa de saber qual é a empresa que vai ser escolhida. O prazo, se não me engano, vai até o dia 20, 24 agora de abril, para saber qual é a empresa que vai administrar o novo conjunto hospitalar. Nós já entramos com um pedido do Ministério Público do Trabalho de mediação, né? Estamos na expectativa também aí do procurador para saber como vai conduzir essa questão. E estamos tentando, junto ao Coordenador de Serviços de Saúde, que é o Coordenador de Serviços de Saúde que está nesse gerenciamento desse processo, para também nós podermos sentarmos com ele para poder tomar todas essas deliberações. E é claro, agora teve essa questão da troca do governador, né? A gente está, parece-me que talvez o secretário da VIUIP, não sabemos se continuará ou não, né? Então a gente também tem uma expectativa de que talvez mude alguns nomes nas pastas de apoio, e aí a gente está nessa expectativa para isso. Mas a gente está tentando garantir de todas as maneiras que os trabalhadores continuem onde estão, sem nenhuma perca. Aliás, é um compromisso que eu assumi. Sim, com o Cine de Saúde, de acompanhar isso de perto. Já tem até um documento com vários deputados aí signatários para que a gente possa manter no mesmo local de trabalho esses 1.500 trabalhadores. Amadeu Rosa, agora é o violão, hein? O violão, a expectativa, o braço dele é enorme, cara. Uma pessoa que tem a mão pequena aí já não dá, né? Como é que é? Conta um pouco aí, que violão que é esse aí? Como é que é a... Esse instrumento, enfim, eu trabalho muito com música barroca, né? E com instrumentos antecessores ao violão. Porém, antigamente não se utilizava unhas para tocar, né? E no violão clássico a gente utiliza unhas. E então era um grande problema o intérprete que queria tocar alaúde, para tocar esse instrumento, para tocar o alaúde, tinha problema com unhas, né? Então esse foi um instrumento criado ali na década de 60, para suprir essa necessidade dos violonistas de enfim, tocar instrumentos antigos, né? Uma curiosidade, esse instrumento que a gente está aqui agora é o instrumento, o próprio, quem inventou foi o George Bolin, né? Esse instrumento, e esse aqui é um George Bolin da década de 80, então é um instrumento histórico mesmo. Cadê? Vale uma fortuna. Vamos lá. O que você vai mandar para nós aí? Então, eu vou tocar uma peça de Bach agora, na verdade duas, é o Minueto 1 e 2. Poxa vida.
parece mágica, né? Só de segurar esse violão já dá trabalho, né? Nossa, é enorme esse braço, pessoal. Para quem está querendo tocar violão, aprender a tocar, não comece por um violão desse aí, senão vai desanimar, porque de fato o pulso vai embora nesse aí. Poxa, Amadeu, obrigado. E o Amadeu vai fazer mais uma para nós. Estamos chegando ao fim do programa aqui. O Amadeu vai tocar mais uma ainda pra gente aí no final. Tá joia? Para quem está chegando agora, aí no canal 7 da NET, a nossa TV comunitária, ou aqui nas redes sociais, e quiser ver o programa inteiro, tá aqui na timeline nossa, nas redes sociais, sobretudo no Facebook. E tem reprise, né? Tem reprise domingo às 11 horas e na terça às 20 horas. O programa Raul Convida, o zap do programa. Se você é artista aqui da região, né, sobretudo músico, né, independente do estilo musical e queira apresentar o seu trabalho, que entre em contato com a nossa produção, que a gente vai avaliar, vai conversar e se der tudo certo, a gente vai estar chamando para vir aqui também. O zap é 996724972. Raul Convida aqui no canal 7 da NET, recebendo hoje André Diniz, colocando o olhar dos trabalhadores sobre o sistema de saúde aqui de Sorocaba e da nossa região, sobretudo o nosso velho e grande, né, e ainda grande, né, que é o Conjunto Hospitalar de Sorocaba, né, e o Amadeu Rosa, o músico violonista. Eu entro agora aqui para falar do nosso editorial da semana, pessoal, editorial da semana do Raul Convida, para fazer alguns comentários à imprensa nacional. O primeiro comentário é o seguinte: sobre o nosso governador. Nosso governador está parecendo aquele filme Os Intocáveis. Não. É uma coisa sensacional essa. O Alckmin estava envolvido na Lava Jato, né? Todos sabem disso, envolvido na Lava Jato. O processo dele estava no STJ, porque ele tem foro privilegiado por ser governador. Agora ele deixou o governo do Estado de São Paulo para sair candidato. E pasmem todos, o Ministério Público Estadual pediu o processo, porque ele perdeu o foro privilegiado, para poder, né, fazer os procedimentos investigativos e tal. E aí nada disso. O Superior Tribunal de Justiça, através do vice-procurador-geral Luciano Maris Maia, mandou para a Justiça Eleitoral. E todo o escândalo, que, sobretudo o seu cunhado, né, que recebeu 10 milhões da Odebrecht, isso foi dito inclusive pelo Emílio Odebrecht, 10 milhões de reais, caixa 2, estão dizendo que não tem problema nenhum, que é um problema da Justiça Eleitoral, que não é um problema da Justiça Comum, ou seja, Alckmin vai seguir livre, leve e solto aí, tranquilo, no processo eleitoral, enquanto que outros envolvidos no Caixa 2 estão presos, sobretudo o ex-presidente Lula, Palocci, também a Caixa 2 de campanha eleitoral e muitos outros. Então nós estamos percebendo, eu estou muito preocupado, o editorial da semana é esse, com os caminhos do Poder Judiciário no nosso país. Está evidente, sobretudo com esse caso aqui, o Alckmin é candidato a presidente da República, governador do maior estado da federação, e está tendo um tratamento diferenciado no Poder Judiciário. Então nós estamos vendo uma justiça que está tendo 2 pesos, 2 medidas. Isso é gravíssimo para o processo democrático. A gente já viu a semana passada o Exército fazendo pressão. Quem anda armado não faz pressão, né, André e Amadeu? Né? Quem anda armado faz ameaça. E o Exército ameaçou o Supremo Tribunal Federal. Já estamos com o interventor na cidade do Rio de Janeiro. Exército fazendo ameaça ao Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal baixou a cabeça e aceitou a ameaça aí de um setor das Forças Armadas. A Aeronáutica, o comandante da Aeronáutica não aceitou e não entrou nesse jogo de fazer ameaça ao STF. Mas o dado concreto é que Exército ameaçando o STF, intervenção no Rio de Janeiro e Poder Judiciário, 2 pesos, 2 medidas. De fato nós vamos ter uma eleição complicadíssima e o processo democrático brasileiro, ele está nas cordas. Esse é o ponto central. Muita preocupação, uma escalada de violência, assassinato da vereadora do pessoal Marielle no Rio de Janeiro e escalada também da violência contra a mulher. Nós tivemos agora uma Sorocabana. Vou pedir para a produção colocar aí a matéria, inclusive encaminhei já essa semana um ofício ao secretário estadual de Segurança Pública do Rio de Janeiro, que é uma sorocabana, estudante de medicina no Rio de Janeiro, foi violentamente assassinada, inclusive as suspeitas é que pode ter sido pelo namorado dela. Olha lá, a escola faz homenagem, teve uma homenagem aqui no Colégio Técnico, aqui do Centro Paula Souza, em Sorocaba, para essa sorocabana, Patrícia Coic, que foi brutalmente assassinada na cidade do Rio de Janeiro. É sorocabana ela, inclusive eu vou receber os familiares esse final de semana para conversar, uma dor imensa. Vocês não sabem o esforço, os pais dela estão no Japão trabalhando e mandam os recursos para poder viabilizar os estudos dela de medicina. Olha que esforço que a família faz, porque todos sabem, infelizmente,
Talvez aí tenha um problema também, né, André, no sistema de saúde público no Brasil, que é muito caro fazer o curso de medicina. Nós devíamos popularizar o curso de medicina para poder ter mais médicos para atender a nossa população, o nosso povo, né? Então é muito caro, as famílias fazem um esforço financeiro gigantesco e no caso, né, apesar de todo o esforço da família, né, para educar, para criar um filho, para conseguir mandar para a faculdade, e perdeu, né, a cidade de Sorocaba perdeu uma sorocabana importante e a família chora, todos nós de luto. E eu estou exigindo do secretário de Segurança Pública do Rio, que agora é um general, uma coisa curiosa, né? Na hora que eu estava montando o ofício, me dei conta da situação caótica que vive o Brasil. Eu tive que mandar um ofício para um general para reclamar aí apuração rápida, apuração célere e uma apuração eficiente em relação a esse crime, e que o culpado aí responda perante a justiça com todos os seus direitos garantidos, porque justiça é isso, pessoal. Justiça é respeitar inclusive os direitos daquele que comete o crime mais absurdo que seja. Por quê? Porque o Estado, a sociedade não pode se igualar ao criminoso. Nós temos que ter uma superioridade moral em relação aos criminosos. No passado era olho por olho, dente por dente. Hoje não é mais Estado democrático de direito. Infelizmente no nosso país o Poder Judiciário está pisando na bola fortemente, né? E eu acho que se o Poder Judiciário não está cumprindo o seu mandamento constitucional, vai precisar sofrer uma reforma. Fica aí uma responsabilidade para o próximo presidente, né? Porque o Brasil hoje não tem presidente da República, mas quando nós tivermos, se nós conseguirmos garantir que tenhamos eleições esse ano, próximo presidente, fica aí uma responsabilidade de fazer aí uma reforma na estrutura do Poder Judiciário, acabar com todos os penduricalhos, né? Todos os penduricalhos, e aproximar mais o Poder Judiciário do controle social, que é uma parte muito importante. Tá, joia? Fica aqui então o editorial da semana, a nossa preocupação com o Poder Judiciário, os 2 pesos, 2 medidas, que agora com o tratamento em relação ao Alckmin está mais do que evidente, ficou cristalino. Tá, joia? Quero mais uma vez agradecer aqui a presença dos nossos convidados. André, faz um agradecimento aí telegráfico, que nós estamos chegando ao final do programa e tinha outros assuntos para tratar, né? A gente acabou que não conseguindo falar sobre eu queria perguntar para você, como é que na tua cabeça assim, seria uma gestão ideal no Conjunto Hospitalar de Sorocaba, mas infelizmente vai ficar para o próximo programa, né? Podíamos falar um pouquinho de futebol também, para quem não sabe, o pessoal André conhece tudo aí de futebol. Um pouco, né? Olha, bom, primeiro obrigado pela oportunidade, né? Eu só gostaria aqui, para a gente poder encerrar, de pedir à população que realmente tenham bons olhos em relação ao Conjunto Hospitalar de Sorocaba e seus trabalhadores, né? São pessoas que estão ali dia a dia realmente dando o seu sangue, dando o seu suor, dando suas lágrimas para defender a população, para defender o SUS, e é tudo que eu peço hoje, que as pessoas tenham esse olhar carinhoso com o Conjunto Hospitalar de Sorocaba e que a terceirização, me desculpem, além de custar mais, não vai resolver o problema. Piso salarial dos servidores do Conjunto Hospitalar, enfermeiro com piso de R$400, né? O auxiliar de enfermagem hoje, nossa, o seu salário base é R$400. Aí não dá, né? Isso porque teve aumento de 3,5% agora. Nós votamos um aumento de 3,5%. Fiquei até com vergonha, falei na tribuna semana, estava até com vergonha de votar uma coisa dessa, que 3,5% para um piso para quem ganha 400, então, chega a ser até... Enfim, essa é a situação que nós estamos vivendo aqui no estado de São Paulo hoje. Amadeu Rosa, muito obrigado pela presença aqui no Raul Convida. E o que nós vamos escutar? Mais uma vez é o violão de 11 cordas. Passa o seu contato, sua página no YouTube ou página no Facebook aí, para as pessoas poderem entrar em contato contigo. Sim, conheçam o trabalho do Violão Imprevisto, facebook.com/violão imprevisto, na minha página pessoal para quem quiser conhecer meu trabalho, facebook.com/Amadeu Rosa, e eu vou tocar uma sarabanda de Bach também. Nossa, que maravilha, pessoal. É isso aí. Muito obrigado a todos que acompanharam o programa. Agradecimento especial aqui a todo o corpo técnico e a diretoria da nossa TV Comunitário, canal 7 da NET. Quem está acompanhando o programa na sexta-feira, com reprise no domingo às 11 horas e na terça também às 20 horas. Quem quiser entrar em contato com o Raul Convida pelo zap 996724972. Boa semana a todos. É isso aí, fiquem com Deus. Quem quiser seguir conversando com a gente, é só entrar em contato aí com pelas redes sociais, tá joia? Muito obrigado mesmo, mais uma vez, e vamos encerrar o programa aqui agradecendo mais uma vez André Diniz, grande diretor aí do Sindicato dos Servidores da Saúde aqui na cidade de Sorocaba e região, e o nosso Amadeu Rosa, que vai nos abrilhantar com Bach. Brincadeira, hein? Vamos fechar com Bach o programa hoje.